Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando sempre que você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 99163-7905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766 e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E no programa de hoje, gente, olha só, recebo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Gessé Fernandes, que recentemente também deu posse aos novos conselheiros tutelares de Rio Preto, conselheiros que têm a missão de zelar pelo bem-estar e segurança de jovens em situação de vulnerabilidade. Gessé, obrigado. Pedi para você pegar o microfone. Vamos lá, fala um pouquinho para a gente começar, Gessé, o teu trabalho à frente do CMDCA e até quando vai o seu mandato? Bom dia, Alexandre, bom dia aqui o Marcos, bom dia aos telespectadores, os internautas. Enfim, muito obrigado pelo convite e sempre que possível, e for convidado, estarei presente aqui, que é uma alegria, Eu acho importante, antes da gente falar propriamente de CMDCA, a gente entender o papel desses conselhos de direitos dentro da democracia brasileira. Então, os conselhos foram implementados pela Constituição Federal, de 1988, naquele contexto de saindo de uma ditadura militar, onde as decisões eram centralizadas, onde as decisões não eram transparentes. Então, o Constituinte criou vários conselhos de direitos. Então, tem o Conselho da Assistência Social, o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso, são órgãos de controle da sociedade civil, sempre de forma paritária com o poder público. Então, é metade poder público, metade sociedade civil, e no caso das crianças e adolescentes, são as OSCs, que as antigas ONGs que compõem. Então, elas fazem uma eleição, participam e se elegem. Eu estou num mandato agora, de um biênio 2023-2025. Ele é quebrado, por isso que fica 3 anos, mas, na verdade, é um biênio. E o Conselho, então, tem essas responsabilidades, de olhar para a política pública da criança e do adolescente do município. Os conselhos são deliberativos, Eles têm poder de decisão mesmo. Sim, Gessé, explica um pouquinho para a gente. Assim isso. como o Conselho de Saúde, o Conselho da Criança e do Adolescente também são deliberativos. E a outra função importante é administrar o fundo da criança e do adolescente, que é os recursos vindo tanto da destinação solidária como de verbas pecuniárias do judiciário e eventuais doações da sociedade. Então, esse é o grande papel. E deliberativo, por isso essa relevância dentro do contexto da administração pública. E deliberativo sobre o quê? Quais são as decisões que o Conselho delibera? Sobre quais tipos de políticas públicas? Tá. Eu vou te dar um exemplo prático, acho que é até legal para as pessoas entenderem. O Brasil aprovou recentemente, a Câmara Federal, e foi sancionado pelo governo passado, uma lei que institui um serviço integrado de atendimento a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. O que é sistema integrado? Porque hoje, atualmente, é tudo fragmentado. Então, vamos supor, uma criança lá na escola, ela aparenta estar com alguma situação de violência ou marcas, a professora, o servidor público não sabia o que fazer. Hoje, eles estão sendo treinados para poder fazer uma primeira escuta e depois encaminhar para a Delegacia de Defesa da Mulher, que é o órgão judiciário, que vai fazer depois o depoimento especial. Então, hoje, o CMDCA está trabalhando no sentido de organizar esse sistema integrado para atendimento das crianças e adolescentes. Isso envolve Conselho Tutelar, envolve Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Delegacia de Defesa da Mulher, que são esses 5 atores que têm obrigação de agir diante de uma aparência de violência que essa criança ou adolescente possa estar sofrendo. É lógico que depois tem as outras etapas, Ministério Público, Judiciário e Defensoria Pública, mas esses órgãos são os primários, são os básicos, que estão ali na ponta para atender e para perceber esse sofrimento da criança e do adolescente. Você falou do Conselho de Saúde, por exemplo. O Conselho de Saúde tem que aprovar tudo que o Executivo, o município faz em relação a investimentos, enfim, até novas obras, convênios. O Conselho da Criança também tem esse poder? Também.
O município, sempre que precisa fazer alguma alteração, aprovar alguma coisa, precisa ter a sanção e análise do CMDCA. Quem compõe, além de você, presidente, quem mais? Quantas pessoas são? De que setores da sociedade? Tá. Ó, o CMDCA, então, ele é paritário, então metade do poder público. O poder público tem indicação lá da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esporte e Secretaria de Cultura, né? São basicamente esses. São 9 no total. E mais os suplentes, né? Então são 18. Então, a outra parte são as entidades de assistência que trabalham na área de assistência social. Então, nós temos violação de direitos, né, que são instituições que cuidam especificamente. Temos instituições de atendimento à criança e adolescente. Então, é dividido por setores, assim, de atuação. E o recurso do fundo, o Fundo Municipal da Criança, que inclusive tem a destinação solidária, que a pessoa, em vez de pagar imposto de renda, destina o recurso para o fundo. Esse recurso é utilizado para quê? Em quais situações? Tá. Bom, no Brasil, então, existe a Lei 13.019, né, que organiza essa relação do poder público com as instituições. E por essa lei federal, todo recurso precisa passar por um chamamento público, né? Então, você torna a regra transparente e universal para todos que têm interesse. Em Rio Preto, o CMDCA, uma das exigências é ter registro no CMDCA. Nós temos quase 40 instituições registradas. De todas que existem no município, sei lá, umas 100 instituições, 38 atendem criança e adolescente e estão registradas no CMDCA. Elas podem participar. O último edital foi em 2022. Nós soltamos um edital, nós tínhamos 3.200.000 para que sejam beneficiadas as instituições que atendem diretamente crianças e adolescentes, seja fortalecimento de vínculos, seja atendimento para alguma área específica. Então, o ano passado, 2023, nós liberamos já esses 3.200.000 para 22 instituições habilitadas. Então, inclui, né, a PAI, FUBEIAS, Instituto dos Cegos, todas essas instituições que fazem parte do CMDCA. Muito bom. Ô, Gessé, qual a situação das crianças em Rio Preto hoje? Você até comentou comigo, você vai em outras cidades, você vê criança na rua pedindo esmola. Aqui, felizmente, parece que não temos uma situação nesse nível, mas no geral, como está, enfim, a situação social de crianças, vou dizer aí, em situação de vulnerabilidade, as periferias, e se temos muito caso de violência contra crianças? Tá. Antes de eu responder essa pergunta, sobre a questão anterior, é importante a gente frisar que todo esse recurso, né, que foi repassado para as instituições é fiscalizado pela Secretaria Municipal de Assistência, que tem um departamento específico de acompanhamento da execução, né? Então, por essa lei que eu citei para você, a 13.019, o Estado tem que, a cada 4 meses, é mensal a entrega da prestação de contas, mas a cada 4 meses ela fiscaliza se está sendo executado de acordo e pode até suspender o recurso caso não tenha sido empregado ou tenha alguma dúvida sobre a prestação de contas, tá? Então, é muito rigoroso o trabalho que é feito em Rio Preto, então, absoluta transparência, podem procurar nos portais, né, da Prefeitura que tem todas essas informações. Alexandre, eu acho que a gente precisa entender o Brasil sempre no contexto histórico, né, e o contexto econômico, né? Nós somos um país que tem um passado de escravidão, né, muito forte, muito latente. Temos um passado de colonização também muito forte, muito latente, que repercute até hoje, né, na qualidade de vida da população brasileira. Então, São José do Rio Preto não é diferente. Nós estamos aí entre os 50 maiores orçamentos do país, né, uma cidade que tem uma per capita muito alta, né? Porém, a gente reflete a desigualdade econômica, né, social que existe no Brasil. Então, temos muitas carências na periferia. O que a gente pode ver, e sempre comparando com outros municípios, é que Rio Preto tem uma forte rede socioassistencial, né? Para você ter uma ideia, eu citei a lei lá que está sendo implantada, né, que o CMDCA está acompanhando, de violência contra criança e adolescente. Rio Preto, desde 2001, tem um sistema de notificação pela Secretaria de Saúde que vem sendo aperfeiçoado ano a ano. Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde só implantou algo parecido em 2011.
né? Então, Rio Preto tem uma vigilância dessa situação e os números são alarmantes. É muito triste, né, a gente reconhecer isso. Os órgãos, né, têm muita dificuldade porque as demandas são muito altas, as carências são muito altas, né? A gente tem, sim, muitos casos de violência. Eu não tenho números para te passar agora, mas a gente sabe, né, por estatística, por números, né, oficiais, que os dados são... E a gente sabe que é subnotificado, né? A violência Muita coisa nem chega ao conhecimento das... porque uma das características da violência contra a criança e adolescente é que ela é feita dentro de casa, né? Então, isso passa por uma cultura ainda, né, patriarcal e que a mulher ainda tem dificuldade de fazer a denúncia, né? Seja porque ela tem medo de ser colocada para fora. Enfim, é bem complexa a questão, né? E muitas vezes, né, o violador fica na casa e é a criança que tem que sair. Então, nós temos muitas situações extremamente graves. Acho que valeriam muitos programas aí, muitos debates, para a gente poder entender e poder aperfeiçoar as políticas públicas existentes. E quando fala em violência, é todo tipo de violência, né? Violência física, violência sexual, violência moral, é por aí mesmo? Infelizmente, né? Eu estava na academia hoje, né? Eu tenho tentado fazer academia e um professor estava me falando que um pai, né, de um condomínio de luxo, né, começava a gritar na frente do professor que está ali tentando ensinar regras de convivência coletiva, né, de civilidade e tal, e o próprio pai, né, chamando o menino de todo tipo de palavrão, querendo estimulá-lo. Aí ele usava até expressões, não, porque o meu filho tem que ser homem, sabe? Então, nós temos violências estruturais, né, muito, muito graves ainda. Quando você fala... Você falou de luxo e tal, mas a maioria acontece também, né? Que a gente sempre associa a violência à periferia, às camadas mais pobres, mas a gente tem muito caso aí de gente abastada, né? Temos, né? É o que a gente está comentando, né? Como são violências dentro de casa, né? Elas nem sempre passam, né, para a polícia, para os órgãos de controle. Mas, infelizmente, não se tem essa distinção. É que é lógico que na periferia as pessoas são muito mais vulneráveis e a vida delas fica muito mais expostas, né? Seja pelo vizinho, seja por um parente. Então, as coisas tomam uma proporção muito diferente de uma pessoa que mora num condomínio de luxo, né? Nas mansões, fica ali dentro dos muros, né, dos condomínios. Ô Gessé, falar um pouquinho da posse dos conselheiros tutelares. Tivemos recentemente aí a posse, são 16, né? 10. 5 Norte, 5 Sul. Queria que você falasse um pouquinho do papel do Conselho Tutelar, o que diferencia o Conselho Tutelar do Conselho... Trabalham juntos, claro, mas qual é a diferença do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, dos conselhos tutelares e os desafios que nós temos aí para os novos conselheiros? Bom, eu citei no início, né? Eu acho que é importante a gente colocar que a nossa missão constitucional, né, está lá no artigo 227 da Constituição, que é a prioridade absoluta à infância e adolescência, né? Então, neste contexto, o Brasil, junto com a América Latina, trouxe uma série de leis mais democráticas e de garantia de direitos. Então, em 1990, a gente tem no Brasil o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, e a partir do ECA tem essa atribuição do conselheiro tutelar, né? E o conselheiro tutelar, de uma forma resumida, ele é o guardião do ECA. Ele é quem defende toda a situação que a criança ou adolescente tiver com violação de direitos. Então, assim, e eles são remunerados, né? Tem dedicação exclusiva, eles trabalham em regime de plantão, mas 24 horas a população pode ter esse serviço, né? Enquanto que o Conselho de Direitos, ele é voluntário, ele é um trabalho mais esporádico, né? É uma prestação de serviço mais esporádica. Por exemplo, as reuniões ordinárias são mensais, né? A gente faz reuniões extraordinárias, tem o trabalho das comissões, né, de acompanhamentos, mas o Conselho Tutelar é dedicação exclusiva, remunerada, e tem uma legislação própria, né? E eles têm autoridade, né? Eles... É um trabalho mesmo, né? Ele não pode nem ter outro emprego. Não pode ter outro emprego. Né? É dedicação exclusiva. E como funciona? Qual é a rotina? Eles ficam em algum lugar? Tem um celular que são acionados? Como podem ser feitas as denúncias? Passa um pouquinho da prática para a gente. Tá.
São José do Rio Preto tem 2 conselhos tutelares, né? Tem o Norte e tem o Sul. A gente divide a cidade pela Avenida Badibacite. Então, tudo que for da Boa Vista, em sentido Eldorado, Cidadania, né? Os demais bairros é Norte. E para cada sentido Centro, Andaló, já é o Sul. Eles trabalham horário comercial, das 8 às 17 horas, e depois, fora disso, tem os plantões. Aí é sempre por telefone. Então, a população sempre pode estar acionando ou pessoalmente neste horário, ou por telefone depois desse horário. E você falou que eles têm autoridade. Por exemplo, se ele chega numa residência que teve uma denúncia de violência, ele tem o poder de polícia, vamos dizer assim, de até adentrar ou acionar a polícia? Como que é na prática esse trabalho? É sempre muito tênue, né, essas linhas aí, né? Sim. Quando eu falo autoridade, por exemplo, ele precisa certificar de que a criança ou adolescente realmente seus direitos estão sendo violados, né? Se ele constatar isso, ele pode sim pedir ajuda da polícia, se for o caso, para levar para um acolhimento, né? Como eu disse para você agora há pouco, São José do Rio Preto tem uma rede socioassistencial muito forte, muito funcionando, profissionais dedicadíssimos, então nós somos referência aí para muitas capitais até, viu, Alexandre? Né? Rio Preto, posso dizer, podem pesquisar aí que nós temos uma estrutura de rede socioassistencial extremamente azeitada, aí, para usar uma expressão. Então, eles têm esse poder de aplicar medidas, né? No caso, para proteger a criança e o adolescente, desde que ele vislumbre, né, que há ali uma situação de extrema vulnerabilidade. O Conselho Tutelar atua em parceria com a Vara da Infância e Juventude, Total. o doutor Evandro Pelarim. Total. Eles saem porque o doutor Evandro costuma fazer aquelas blitz surpresa noturna, às vezes em festa que tem denúncia de menor. O Conselho Tutelar acompanha isso? O doutor Evandro é um juiz especial, extremamente comprometido com a nossa sociedade. Hoje posso dizer, né, que ele é um juiz muito próximo da sociedade riopretense, né? Então, assim, é muito louvável esse trabalho que ele faz. Eu acho que a sociedade pedia isso, né, porque estava mesmo uma coisa sem muitas regras, muita licenciosidade nessas festas. Mas o Conselho Tutelar não é esse o papel. Não é esse o papel. A questão de violência mesmo, né? De violação de direitos. Violação de direitos. Quando entra para violência, aí já é a polícia e já é a DDM. Violação de direitos seria, por exemplo, privar uma criança de estar na escola, vamos dizer. Pode ser. Está privando ela de um direito que ela tem, né? Sim. Nós tivemos aí agora recente, né, uma polêmica, não sei até onde vocês acompanharam, a questão da vacina, né? Por não estar no Programa Nacional de Vacinação, muitos pais e os setores aí, né, terraplanistas, né, interpretaram como não obrigatório, como não importante, né? E isso acabou trazendo uma demanda gigantesca para o Conselho Tutelar, porque em Rio Preto existe uma norma, né, e as escolas seguem que a mãe precisa apresentar a carteira de vacinação, né? E como estava em branco lá, então gerou aí muita celeuma, né, nessa relação, mas ela é muito estreita, tá? O Conselho Tutelar, o Judiciário, o Ministério Público, para poder dar conta dessas demandas. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, Gessé, aproveitando o gancho, agora a vacinação contra a Covid entrou no calendário oficial para crianças a partir de 6 meses a 5 anos. E nos grupos aí dos terraplanistas, como você disse, está tendo muito ruído, inclusive com orientações de como os pais devem agir ao ser cobrado para a vacina, com termos de responsabilidade que a escola fazer a diretora assinar, o professor assinar. Como agir nesses casos? Qual a orientação que você dá? Por exemplo, no caso de um professor que chega um pai e fala, eu não vou vacinar se você não assinar aqui, que a responsabilidade é sua. Uhum. A gente sempre associa a ignorância a trevas, né? Então, a gente tem que levar à luz, a gente tem que trazer informações para que essas pessoas tenham segurança, né, de que as coisas estão sendo feitas com todo o rigor e com todos os protocolos científicos, né? Eu acho que essa é a grande luta, né, hoje das pessoas democráticas, das pessoas que querem bem as crianças e adolescentes, é que a gente possa esclarecer o vizinho, esclarecer o pastor, né, esclarecer, às vezes, um padre, que é importante que a gente diga, né, que tudo que é feito
que é aprovado pela Anvisa, que é aprovado pelo Ministério da Saúde, já passou por uma série de testes e comprovadamente tem eficácia, né? Então a gente está vendo aí, esses dias saiu, né? A situação de pessoas que não tomaram vacina é muito grave, é muito complicada, muitas estão morrendo, né? Então a gente precisa alertar. Então foi um grande alento, né, que a gente viu a implantação do PMI. E eu não lembro agora, mas é uma faixa etária de 4 a 7 anos. Acho que é 6 meses a 5 ou 6 anos. Tem uma faixa etária que já garante bastante a imunização, mas o nosso grande desafio é a conscientização constante da importância da vacina. Para você ter uma ideia, o Brasil, desde 1824, lida com essa situação da vacina de uma forma muito positiva. Então, desde o Império, nós tínhamos essa preocupação com vacina, né? O Brasil, entre os países do mundo, sempre teve a abrangência de 90% de vacinação, de imunização. Então, foi um quadro atípico isso, né? Fora da curva, vamos dizer assim, o que aconteceu nesses últimos anos, mas que a gente espera com campanhas de conscientização, legislação, a gente possa avançar nisso, né? É claro que muita gente não viaja, mas hoje, para você viajar, você precisa apresentar carteira de vacinação, né? Se eu fui fazer um evento numa instituição, eles pediram que o palestrante tinha carteira de vacinação. Acho que vai ter que avançar por aí, né? De ter ser um pouco mais rigoroso nesse sentido, para a gente poder avançar e deixar todas as pessoas tranquilas, né? Porque não é um ato isolado, né? É isso que a pessoa confunde muito, né? Tudo bem, ela pode até escolher, mas desde que ela não vivesse em sociedade. Né? Vai morar numa caverna, né? Se ela morasse numa caverna, tudo bem, então fica sem vacinar. Mas você convive, né, em sociedade, né? Nós estamos cada dia mais juntos, então é preciso ter esses cuidados. E o Brasil sempre foi uma referência mundial com a erradicação de, enfim, várias doenças. Aí você está a polio, a outra lá que até voltou agora, enfim, não lembro o nome agora. Mas, enfim. Ô Gessé, ainda falando do Conselho Tutelar, Rio Preto, você disse, tem 2, o Norte e o Sul. Nós já estamos aí, enfim, 500 mil habitantes. Que na Câmara tem se discutido muito a criação de mais 1 ou até mais 2 conselhos tutelares. Isso tem o apoio do CMDCA? Eu já participei de audiências públicas aqui, né? Então, a minha posição pessoal, e isso está sendo amadurecido no Conselho, sim, somos favoráveis, desde que, né? Aí tem o porém. Primeiro, a gente precisa ter recursos, né? A gente está vendo aí que o orçamento está muito apertado, né? Caiu a arrecadação, então não é talvez o momento de se falar isso agora, mas né, esse é um componente importante. Eu fiz uma conta muito conservadora. Para o município, é uma despesa de 1 milhão e pouco por ano. Cada conselho. Cada conselho. Né? Então, é uma despesa significativa. É importante, mas é significativa e precisa ter condições, né? Porque toda política pública exige recurso público, né? O segundo ponto, que eu acho extremamente importante, toda política pública deve ser baseada em dados oficiais, em dados que você possa comprovar que aquilo é realmente um fenômeno que precisa ser atacado com recursos públicos, que são poucos, né? Então é o seguinte, o que precisa nós aqui em São José do Rio Preto? Então precisamos colocar em funcionamento o CIPIA, né? Que é um Sistema Nacional de Informações que você teria ali todo o encaminhamento das demandas e geraria já a estatística de como seriam os casos realmente afetos ao Conselho Tutelar. Porque o que a gente tem hoje muito são, às vezes, sobreposições, né? Então, o Conselho Tutelar é chamado por uma coisa, sendo que era da polícia ou da Delegacia de Defesa da Mulher, né? Então, as pessoas têm o equívoco de acionar o Conselho Tutelar para tudo, né? E não. Então, outro dia, eu vi um caso de uns pais que estavam preocupados com uma filha de 14 anos que estava namorando um rapaz e foi procurar o Conselho Tutelar. O que é a orientação? Tem que procurar a Defensoria Pública, né? Se quer algum procedimento... Então, assim, sabe, essas nuances... E também é fruto da nossa deseducação, né? Acho que a gente também precisa de muita informação. Um terceiro ponto seria isso, né? Esclarecer qual é o papel dos conselheiros tutelares. Fazendo isso, Alexandre... E talvez até porque o Conselho Tutelar funciona, né? O prestígio, então já é uma referência. Procura o Conselho Tutelar, né? Não sei, estou aqui. Eu acho que tem uma parte, sim. Eu acho que as pessoas têm credibilidade. Eu não tenho pesquisa, mas eu acho que tem credibilidade, sim. Porém, eles não são
o milagreiro, né, Sim. que vai resolver todas as questões. E sempre é fantástico o ser humano, né? Cada relação aumenta a complexidade, então não dá para você ter uma fórmula única para todos os casos, né? É lógico que precisa ter discernimento ali, precisa ter sabedoria, precisa ter conhecimento, mas assim, eu arrisco dizer, Alexandre, né, e eu posso estar, um dia você pode me cobrar isso, mas de cada 10 ocorrências do Conselho Tutelar, 4, 5 é efetivamente do Conselho Tutelar. As outras 5 são ocorrências da Polícia, Segurança Pública, Defensoria Pública, questões que a família pode ir direto no Ministério Público solicitar providência, que não exigiria a intervenção do Conselho Tutelar. Só para registrar, eu tinha esquecido o nome da doença, sarampo, né, que a gente tinha erradicado, e também por conta aí dessa resistência à vacinação. Não é falta de recurso. Não Nesse caso sim. da paralisia infantil da sarampo, foi falta de recurso, que 2016 até recentemente o Brasil não estava comprando vacina, então faltou vacina. E as próprias pessoas, não quero tomar, não vou dar no meu filho meu filho não vai ser cobaia, né? Não vai ser aí cobaia. A questão da Covid, da Covid, porque foi muito rápida, né? A ciência demonstrou uma velocidade incrível, né? Embora a explicação, Alexandre, é que já existia uma base de conhecimento com o coronavírus SARS. Não é uma novidade, né? O coronavírus, a variante, sim. Ô Gessé, quais os critérios para a pessoa se candidatar a um conselho tutelar e como funciona a escolha do conselheiro tutelar? Tem que ter vamos dizer, alguma experiência ou enfim, ou não, qualquer pessoa pode ser um conselheiro tutelar. Existem algumas exigências, né? De escolaridade, né? Ensino médio. Existem algumas exigências, sim, né? Não ter alguma ocorrência com a justiça, né? Esqueci a palavra. Antecedentes criminais, né? Então a gente solicita tanto Estado como o país, né? Então existem algumas exigências. Em Rio Preto nós tivemos uma celeuma, né? Nesta última eleição, que aconteceu no dia 1º de outubro, que é a seguinte: nós tínhamos seguido uma resolução do CONANDA que exigia 2 anos de experiência na área, né? Então nós já como conselheiro ou na relação com criança e adolescente, professor, enfim. Isso, na área da criança e adolescente, né? Então a pessoa precisava testar e tal. Só que nós somos questionados porque não está na lei municipal, né? E a lei municipal só fala aquilo que eu adiantei no início, né? Uma idade mínima, escolaridade, ensino médio, então não fazia essa exigência, né? Então essa é uma questão, nós vamos amadurecer no CMDCA e nós queremos trazer aqui para o Legislativo também, para que esse assunto seja amadurecido e quem sabe os vereadores façam essa exigência. É sempre muito complexo, né? Mas assim, o salário de vereador, de conselheiro tutelar, ele é atrativo, né? 6 mil e pouco, né? 6 mil e pouco, e foi fruto do presidente da Câmara, tá? O Paulo Paulera, ele fez uma lei que antes era 2 mil e pouco, né? E aumentou para quase 3 vezes o valor do salário. Que é justo, né? Porque você está 24 horas à disposição. Muita responsabilidade, né? Muito. Então, assim, o conselheiro tutelar, no espírito do ECA, é um líder comunitário. Então, ele necessariamente precisa ser uma pessoa que tenha ali bom trânsito na comunidade onde ele atua, né? Então, uma das características é essa, por isso que tem que ter a eleição, né? Ele é um voto direto, então a própria comunidade escolhe uma pessoa que ele confia, que ele acha que vai poder defender os direitos da criança e do adolescente. Então, basicamente é isso, né? A gente notou, e agora já vai uma crítica, a gente notou que essa exigência de ter experiência de 2 anos, ela é complicada porque muita gente começou a dar atestados que atuava, então nós vamos ter que também ter um cuidado com isso, então muita gente mecanismo de controle aí, algum né? Controle, alguma exigência, porque o salário atraía muito aventureiro, né? Muitas pessoas que não eram nem afeitas à área, porque tem que ter uma vocação, tem que ter ali um compromisso, não é só um emprego qualquer que você chega às 8 e vai embora às 5 e fecha, né, abaixa as portas, né? Ele continua, né? Exige esse compromisso. E quem controla, Gessé, por exemplo, a jornada, os plantões, se a pessoa está se dedicando, se ela está sendo... É o próprio conselho municipal, o conselho da criança? Sim, né? Mas
como o conselho, né, ele tem... são voluntários, a gente depende da Secretaria de Assistência, que faz toda essa parte de recursos humanos, pagamento, tal. A gente fiscaliza os cartões de ponto, né, também por amostragem, e alguma decisão ou outra, uma licença, alguma convocação, passa pelo CMDCA, por exemplo, vai tirar férias, então a gente tem que publicar uma resolução lá chamando o suplente para assumir essa vaga, né? E a parte de fiscalização técnica, vamos dizer assim, né, de procedimentos dos conselheiros tutelares, é afeto ao Ministério Público. O Ministério Público tem essa competência de fiscalizar o trabalho dos conselheiros tutelares. Perfeito. Você falou dos recursos. Qual a fonte dos recursos? Pagamento de salário, a estrutura dos conselhos, veículo? É o próprio município mesmo? É o próprio município, através da Secretaria de Assistência Social. Recurso do orçamento. Não pode usar o recurso do fundo? Não. O recurso do fundo para o conselheiro tutelar é exclusivamente para formação. Aliás, nós estamos terminando hoje a formação desses novos conselheiros tutelares que tomaram posse quarta-feira passada. Perfeito. E te agradou os conselheiros escolhidos? Eu vi uma turma muito aguerrida, muito comprometida. Porque foi uma disputa acirrada ali, envolveu tinha vereador por trás, né? Uma disputa... Então, como tem essa questão de liderança comunitária, né? Passa pelo apoio dos vereadores, né? De alguma situação. A gente só ficou atento se houvesse abusos, né? Então, que tem apoio, a gente sabe, existe. Normal, né? É normal, faz parte das regras, né? Sim. O que não poderia ser beneficiado com recursos, campanha ostensiva e tudo mais, né? E pode fazer campanha, enfim. É uma campanha eleitoral mesmo, é análoga. É urna, voto direto ali, né? O mais votado leva. A gente limitou também a questão de santinhos, né? Nós tínhamos lá, para não configurar abuso, né? Colocamos 3, depois levamos para 5 mil santinhos. Era uma campanha limpa, né? Para a cidade limpa, mas que eles podiam fazer sim, né? Qual foi a pergunta mesmo? Não, acho que foi isso mesmo. Não, a campanha... e a questão do uso do recurso, você falou, é do município e o recurso do fundo, né? E o fundo só pode usar para formação. Para formação. Uhum. E essa formação é o quê? É um curso ali então, sobre... O que nós fizemos, né? A diretoria pensou e a gente está executando, né? Nós pensamos assim, observar as políticas públicas do município e colocar eles em contato com quem executa essas políticas, né? Então, desde quinta-feira passada, no dia seguinte à posse aqui na Câmara, que aliás foi uma festa lindíssima, né? O presidente da Câmara foi muito feliz em convidar a gente para cá, porque inicialmente ia ser no auditório Juan Bergua, na prefeitura, cabia só 75. Quando a gente viu, tinha, acho que, seguramente umas 150 pessoas. Lotou o plenário, cabe 220 pessoas aqui. Então foi uma festa democrática, acho que histórica, tá? Eu reputo como histórico. Sempre elas foram muito sisudas, muito festinhas fechadas, né, formais, e essa conseguiu dar um tom democrático, popular, que eu achei muito legal. A nossa formação, então, começou na quinta e vai terminar hoje. A gente envolveu, lógico, o doutor Evandro, o doutor André, que é o promotor de justiça da infância e do adolescente, o doutor Luciano, que é da Defensoria Pública da Criança e do Adolescente. Envolvemos a saúde, com 2 momentos, um especificamente sobre atendimento de violência e outro para saber os fluxos, né, das unidades básicas de saúde, SAMU, enfim, para entender como é que é o funcionamento da saúde. Também tivemos com a educação também passou muitas informações. Hoje está terminando com a assistência social, né, onde os conselheiros tutelares vão ter toda a noção, né, e conhecimento de como funciona essa rede socioassistencial azeitada que existe em São José do Rio Preto. É muito forte, né? Então eles têm aí um dia inteiro de formação só sobre assistência social. E eles já estão atuando como conselheiros. Tomaram posse ou ainda não? Ou tomaram posse, tem o curso, para daí começar a ir a campo, enfim, seja lá como for. Antes de responder isso, eu preciso deixar o nosso agradecimento muito especial para o doutor Henry Atic. Ele cedeu ao OAB de uma forma muito generosa, muito tranquila. Então, a formação está acontecendo lá na OAB. Lá na OAB. E o doutor Henry também conversou um pouco com os conselheiros tutelares, falando do ponto de vista do advogado, como é que é a interpretação do ECA, e também foi uma conversa muito interessante, né? Então, desde o dia da quarta-feira passada, eles já estão trabalhando. Então, com a mão na massa. Com a mão na massa, né? Final de semana, então aí. Aí como
precisa fazer essas formações, né? É obrigatório e a gente precisa, eles atendem de forma remota, né? Então, como eu falei no início, né, tem os horários comercial de atendimento, então tem lá a secretária, telefone, pode ligar, a pessoa pode, né, tirar alguma informação e, se tiver algum caso de violação, liga para o conselheiro tutelar. Mas eles estão trabalhando desde quarta-feira passada. E no conselho, por exemplo, o Norte, 5 conselheiros tutelares, eles têm que todo dia ir lá, bater ponto, ficar lá à disposição e aí à noite sempre um esquema de plantão. Aí tem funcionários ali, motorista... Tem toda uma estrutura. A Secretaria de Assistência fornece telefone, computador, funcionário, né? Uma característica legal, e eu falei isso no meu discurso na Câmara, foi que eles têm atuações individuais, né? Quando ele atende ali uma pessoa, quando ele, né, vai fazer uma assistência. Porém, as decisões são coletivas. Então, uma vez por semana, eles sentam os 5 no colegiado e tomam algumas decisões sobre os casos ali mais graves e tal. Então, é muito legal porque eles estão sempre um consultando o outro. Tem essa lógica de trabalhar coletivamente lá. Perfeito. Bom, gente, está aí o Gessé Fernandes, presidente do Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente. Só para encerrar, Gessé, quem precisar de um conselho tutelar, aonde buscar telefone, o telefone dos conselheiros, não sei se você vai saber de cabeça aqui agora, tá. Mas qual o caminho para a pessoa entrar em contato com o conselho tutelar? Tá, antes de terminar aí com essa resposta, eu quero deixar o convite para as pessoas conhecerem o CMDCA. A nossa reunião é toda segunda-feira do mês. Aberto? Qualquer aberto ao pessoa público. pode participar? Qualquer pessoa pode participar. A gente quer que as pessoas participem porque é um órgão que ainda pode-se dizer que ainda está em formação, né? Ele não está no seu ápice ainda de agir, porque a legislação ela é muito importante, porque eu te falei no início, pela transparência, pelo controle social que existe das políticas públicas, mas a população ainda não tem acesso a isso, né? A gente, se for fazer uma pesquisa dos vereadores aqui, dos 17, acho que participou, vai a alguma reunião, eles também, né, não têm esse interesse, mas fica o registro para que o Conselho ele é democrático, ele é participativo, as pessoas não podem votar, mas podem falar, podem participar, se manifestar nas reuniões, né? Então, na Casa dos Conselhos, fica ali na Avenida Badibacite, quase esquina com a Rua Independência. Onde funcionou por um bom tempo o Centro Pop, a cozinha ali, né? Isso mesmo. Que agora está lá atrás do Palestra. Atrás do Palestra, ali onde é a antiga pedra. Isso. Então, sobre os telefones, eu vou ficar te devendo, mas é fácil, tá? O portal da Prefeitura é só entrar lá. Na pasta da assistência social, tá tudo lá, né? Tá tudo lá e as pessoas... Hoje todo mundo, né, tem internet no celular, né? Só dá um Google fácil. Aí, Conselho Tutelar Rio Preto. Rio Preto, né? Consegue. Legal, Gessé, quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho. Para quem não sabe, o Gessé que a gente falou do papel dele aqui como presidente do CMDCA, mas ele atua também Só por Hoje, né? Que é uma ONG ou uma OSC? Então, aquela lei que eu citei para você, a 13019, ela mudou. No Brasil, a gente não fala mais ONG. Não fala mais, né? É OSC, Organização da Sociedade Civil. Legal. E o Gessé tem um trabalho importantíssimo aí no acolhimento, abordagem, mas isso fica para um outro programa aí. Tem outra luta nossa também, que fica para um outro programa, fica com a sugestão. A gente gosta muito de conversar sobre comunidades terapêuticas e acolhimento de pessoas com transtorno por uso de substâncias, que é o dependente químico, né? Sabe, Alexandre, você como jornalista, né? A gente vê a imprensa, pegou tantos quilos de cocaína, sabe, as pessoas focam muito num lado e esquece dessas pessoas que sofrem com essa permissividade, né? Enfim, aí é um debate mais longo. Outro debate que, aliás, já está convidado para voltar, porque a gente teve um debate muito interessante ao longo do ano passado aí sobre internação compulsória, tal, e vai e volta, mas fica para um outro programa. Obrigado, viu, Gessé? Eu que agradeço, um abraço, tudo de bom. Legal, gente, é isso aí. Essa edição do X da Questão fica por aí e
Lembrando que você pode sempre enviar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem. É só mandar para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Marcos Simal, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!